Então tá, gente. Celular tá no silencioso? Ah, acho que... Só tô compartilhando. Não, tá no silencioso. Tá? Então tá. Vou me orientando porque isso é muito novo pra mim. Ai, coisas novas sempre é tão bom. Adoro fazer coisa nova. Já vai aprendendo. Hã? E tem que dar frio na barriga. Ah, se não tem, não senão dá não dá graça. graça. Se não tem frio na barriga, não tem graça. Tem uma emoção. Ah, sempre com emoção. Quando me perguntam, não tenho dúvida da resposta. E tá ótimo esse barulhinho de chuva. Ai, coisa boa, né? Sabe que eu adoro chuva e eu adoro temporal. Eu também. Amo. Ai, que bom! É, Porque eu gosto gosto, de me sair remete na a... rua. eu não gosto de sair na rua. Mas adoro, assim. Eu Nossa, amo. por mim hoje, assim, era o dia ficar em casa. Eu, na minha infância, onde a minha avó tinha chácara... Ah, deixa eu falar. Oi, querido sessentônico, bom dia, um bom dia lindo, maravilhoso, iluminado, cheio de sol nessa quarta-feira chuvosa de Porto Alegre. Sejam bem-vindos ao nosso 22º programa Sessentônica, neste 30 de outubro, um pouquinho mais tarde hoje, porque infelizmente o nosso computador deu pau aqui, mas Papai do Céu lá em cima deu um jeito nele e mandou ele funcionar. Pois hoje nós vamos falar sobre recomeço, sobre como fazer de novo, depois de uma separação, depois de uma viuvez, tanta dor, tanta tristeza. Como que a gente faz, né, para recomeçar? Para reviver. Por onde? Com quem? Como? Vamos conversar sobre isso. Se você tem uma história, se você tem uma experiência, alguma dica, quem sabe uma dúvida, quem sabe um questionamento a respeito desse assunto, manda para a gente. O nosso Instagram é @Rádio Supersônica, o nosso facebook.com/Rádio Supersônica e o nosso WhatsApp é 5196537474. Aqui a gente está com dois queridos. Estamos aqui no estúdio da Rádio Supersônica com um olhar masculino do Paulo Roberto, que é psicólogo clínico, graduado pela URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que acredita que a psicologia pode ajudar, né, a gente a criar ferramentas para que as pessoas se livrem dessas crenças limitantes. Não consigo, não posso, não tenho força, né? E temos aqui um olhar feminino da Samantha Sittard, como é que a gente soube? Sittard. Isso. A Samantha é psicóloga clínica, especialista em adultos maduros, paulistana, mas não tem sotaque, não ouvi aqui, o meu ouvido não detectou isso aí. Bom, mas são 12 anos já, né? De Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. É mãe de um guri de 24 anos e viveu a experiência, porque é viúva, né, do seu segundo casamento, já há 9 anos. Sim. Autora de um livro, Um Olhar da Psicologia da Terceira Idade, né? E idealizadora de um projeto chamado Desafios da Terceira Idade e Conexão Longevidade. Então, gente querida, seja bem-vinda. Que bom que vocês estão aqui. E gostaria de começar a nossa conversa falando sobre quando a gente se separa, quando a gente enviúva, né, a gente vive um luto. Então, gostaria de começar a falar sobre isso, porque penso eu,
aqui, e gostaria de ouvir vocês, né, falar sobre isso. Será que não seria importante, para recomeçar, pensar sobre o seu próprio luto? Sobre esse processo de luto? Se ele foi encerrado, se não foi encerrado, e como é que eu estou frente a isso? Bom, acho que eu posso começar. Eu sempre falo, a gente estuda que tem as fases do luto, né, e de aceitação, até aceitação, né, então começa a negação do luto, a barganha, tal, tem as fases. Mas, e a partir de 6 meses, né, pelo DSM, é visto como um luto DSM patológico. é o quê? É o manual de transtornos, transtornos psiquiátricos. Então, a partir dos 6 meses, é considerado como um luto patológico, né? Mas a gente tem que ver qual foi o tipo de luto, né? Qual foi cada pessoa é uma pessoa, então a gente é muito singular o processo de luto, né? E a gente não está falando só de um luto de viuvez, a gente está falando de um luto de um término de um relacionamento, né? Às vezes o término de relacionamento tem filhos, né? Hoje a gente também tem a guarda compartilhada dos animais, né? Sim. Então tem várias configurações, né? Um luto também de um término de trabalho, de um processo de aposentadoria, então até de uma mudança de uma casa, né? Que se passou a infância e existe um processo de luto também. Então é muito amplo a gente pensar, né, na forma de luto. Mas falando sobre recomeços amorosos, assim, para quando a gente for pensar em recomeço, teria como a gente poder olhar para si e tentar buscar, acho que eu estou pronta? Existe um momento em que eu posso pensar, acho que estou pronta ou não? Ou tem algum termômetro para isso ou não? Não tem termômetro para isso. Não sei se você concorda comigo. Concordo, assim, não tem. Não tem, assim, às vezes a pessoa começa a ter um relacionamento achando que está pronta e de repente começa a achar os defeitos da pessoa anterior neste relacionamento, ou faz cobranças a essa pessoa que está vivendo, pensando na forma como se relacionou nos relacionamentos anteriores, né? Então, isso é um processo, uma construção de um novo status, né? E como é que a gente faz, então, para começar? Então tá, estou pronta para começar. E aí, não consigo. Travei. Bom, eu sempre vou recomendar a terapia, né? Porque isso no processo terapêutico a gente consegue ir nomeando para a pessoa e construindo com a pessoa se ela está fazendo esse movimento de passado, né? Dos momentos que viveu em outras relações, está trazendo para o presente, ou repetindo. Porque esse né? é um risco, né? Eu vejo muitos casos de mulheres e homens que ao longo do tempo vão apresentando namoradas, esposas, que tu vai olhando, trocam as pessoas, mas os modelos continuam os mesmos. E aí as separações vão acontecendo e a pessoa parece que vai nomeando os mesmos problemas, mas os modelos sempre foram os mesmos. E como não incorrer nos mesmos erros, né? Perfeito, Karen. A gente olha muitas pessoas fazendo esse padrão de repetição. Mas reafirmo, não são pessoas que estão em processo terapêutico.
né? Porque isso a gente consegue ir observando e pontuando e nomeando para a pessoa, né? Então, tem muitos que a gente ouve assim, ai, mas eu tenho o dedo podre e tal. Eu falei assim, olha, então vamos ver isso em processo de terapia, né? Que não é um bicho de 7 podre, cabeças. né? O que é esse dedo podre, assim, de onde é que vem isso? É, para se perguntar isso, né? Porque não necessariamente o problema está no outro, mas está na questão de como que a pessoa faz as escolhas, né? O que leva a pessoa a fazer a escolha. Eu atendo homens e mulheres, né? Então tem uma demanda do feminino que fala, ai, mas eu só acho pessoa errada na internet, porque só que nesses aplicativos, nessas redes de relacionamentos, né? Só querem saber de sexo, tal. Eu falei, e eu escuto do outro lado o público masculino me falando, ah, eu quero um relacionamento, eu quero uma pessoa legal, tal. Então, quer dizer, tem não estou falando de desencontro, mas é a forma com que você vê, né? Porque tem muita gente legal em rede social, como tem gente que está à procura de outras coisas. E ok, porque existem homens e mulheres que estão à procura de sexo hoje, né? E que não seja um tabu falar sobre... Não, olha, eu só quero manter uma relação sexual, eu não quero morar junto, eu não quero ter um relacionamento morando na mesma casa, mas que pode ter são outros tipos de se relacionar hoje, né? Que a gente tem que pensar. E aí tem essa questão da comunicação, né? Do como se colocar frente ao como se comunicar, talvez seja isso uma situação, um problema das pessoas hoje em dia? Bom, o maior problema é a comunicação, né? As pessoas não falam, na realidade, o que pensam, com medo do julgamento ainda do outro. Ou falam para agradar a outra pessoa, né? Porque na rede social todo mundo é bonito, né? Ninguém tem problema, ninguém vai falar dos teus problemas, né? Ninguém vai falar das tuas crisezinhas, né, existenciais, ninguém vai falar dos medos, né? Porque é complicado falar dos medos. Mas como fugir disso? Porque disso a gente a gente convive no dia a dia, essa pressão de parecer bem, de estar sempre sorrindo, né? De dizer que a vida é linda, que o sol nasce sempre, todo dia, né? Mas como fugir desse padrão? De que forma essa pessoa que ontem estava triste, em luto, porque se separou de alguém, ou porque se enviuvou deste alguém, e que hoje está ali, olha, eu preciso, porque também está ok se a pessoa não quer ninguém. E eu vejo muitas amigas minhas hoje dizendo claramente, olha, tô bem sem ninguém, não quero ter outra pessoa. Eu me basto com as minhas amigas, com os meus filhos, com as minhas viagens, com os meus projetos, e ok. Mas tem aí um número de homens e mulheres que querem buscar um companheiro ou uma companheira, né? E se sentem muitas vezes intimidados, Sim. né? Assustados de sair na noite, ou intimidados de uma internet, de um aplicativo. De que maneira como é que a gente poderia... E desensibilizando isso, né? Eu sempre dou algumas dicas, assim, das pessoas se integrarem em grupos, né? Então, eu queria tanto fazer uma aula de dança, né? Tá, então a gente vê junto a forma de... Vamos procurar um lugar, fica mais perto do teu trabalho,
ou perto da tua casa, como que você se sente? E a gente vai trabalhando a inserção da pessoa no grupo. Eu quero voltar a estudar, quero fazer inglês. Então, tem vários grupos muito legais, e que é uma nova conexão de rede, né? Então, é uma nova rede, são amigos que podem sair para fazer um happy hour, né? Então, tem um caso de um ex-paciente, enfim, que ele se inseriu num grupo de inglês e agora, uma vez por semana, eles se reúnem em happy hour só para falar inglês e conhece outras pessoas. Oi! Deu para escutar esse trovão? Será que São Pedro também tem conselhos a dar? Tá aqui falando. Mas uma coisa que é importante a gente colocar é que as mudanças elas são graduais. Assim, eu não preciso chegar numa festa e já sair casado da festa. Eu posso primeiro ir, tomar um copo de cerveja, uma coisa assim. Aí depois, na segunda vez, já começar a olhar para outras pessoas, indo aos poucos, né? A gente não precisa mudar de uma hora para outra. A gente tem que ir de acordo com o nosso tempo. Porque cada um tem um ritmo. Isso é importante. Isso é bem importante. Não querer se cobrar que logo as coisas vão acontecer e já vai sair casado, como disse o Paulo. A gente não pode ser tão ansioso assim, tem que dar uma segurada. E a ansiedade é uma palavra que nos dias de hoje ela anda na cabeça e no coração de todo mundo, né? Sim, são tempos ansiosos. O Vamos mal falar, do século já foi a depressão, né? E hoje está muito os transtornos de ansiedade. Né? Vamos dar mais algumas dicas assim que a gente ouvir o nosso sessentônico de hoje. Porque na nossa 22ª edição, o nosso sessentônico é o Eric Patrick Clapton, nascido em Ripley, no dia 30 de março de 1945. Guitarrista, cantor e compositor, este britânico nascido na Inglaterra, em 1944, no sul da Inglaterra, foi inundado pelas tropas americana e canadense. Assim, a exemplo de muitas cidades inglesas, Ripley foi povoada e Patrícia, sua irmã mais velha, na verdade a sua mãe, aos 15 anos conheceu o verdadeiro pai de Clapton, Eduardo Fryer, um aviador canadense com quem teve um breve caso. Aí, então, em 1945, Clapton nasceu em segredo, na casa onde foi criado pelos avós como filho, acreditando que eles eram seus pais, sem saber que a irmã mais velha era sua mãe verdadeira, até os 9 anos de idade. Foi batizado como Eric, mas era tratado por Rick. Essa revelação foi uma revelação que marcou a vida inteira do Eric Clapton. Apelidado por Slow Hand, ficou conhecido por ser um exímio guitarrista e por vezes considerado um dos melhores de todos os tempos. Embora o seu estilo musical tenha variado ao longo de sua carreira, Clapton teve as suas raízes ligadas ao blues. Também foi considerado inovador pelos críticos em várias fases distintas de sua carreira, atingindo sucesso tanto de crítica quanto de público e tendo várias canções listadas entre as mais populares de todos os tempos, tais como Laila, Wonderful Tonight e a regravação de I Shot the Sheriff, de Bob Marley. Em 2004, foi condecorado com o título de Comandante da Ordem do Império Britânico. E em 2011 foi eleito o segundo melhor guitarrista de todos os tempos pela revista Rolling Stones. O músico inglês Eric Clapton revelou em recente entrevista à revista Classic Rock Magazine que sofre de neuropatia periférica, doença que afeta o sistema nervoso, os movimentos de pés e mãos, e provoca dificuldade para tocar a guitarra. Sobre tocar seu instrumento, o guitarrista, considerado um dos maiores de todos os tempos, comentou: "Quer dizer, é um trabalho difícil às vezes, o lado físico disso ficar velho.
É duro. É difícil tocar guitarra e tive de entrar em acordo com o fato de que não vou melhorar. E tive de descobrir como lidar com isso e outras coisas que vêm com o envelhecimento. Entre as causas possíveis da neuropatia periférica está o consumo excessivo de álcool, que o acompanhou ao longo da vida. Ele fez uma biografia maravilhosa que eu recomendo, a autobiografia do Eric Clapton, que está aí nas livrarias do país e na internet à disposição. Fique agora com Eric Clapton e sua guitarra mágica.
Oi, gente querida, estamos de volta, então, aqui conversando com a Samantha e o Paulo a respeito de recomeços amorosos após separações e viuvez. Estávamos ouvindo Eric Clapton tocando Leila e Knocking Heaven Door, duas músicas maravilhosas, dois clássicos deste clássico britânico e sua maravilhosa guitarra. Pois então, Samantha e Paulo, a gente estava aqui falando, né, de que nada acontece de uma hora para outra, né? Vamos lidar com a nossa ansiedade, né, Paulo? Tranquilo. Não dá uma segurada. Ninguém vai casar entrando pela primeira vez na festa. E, Samantha, tu estava dizendo para a gente olhar para coisas do nosso interesse, né? Eu achei bem bacana. Se tu gosta de fotografia, se tem interesse em aprender inglês, né? Então, vai em busca desses interesses para reconstruir as suas relações sociais também, né? Que vai ao encontro disso que o Paulo falou, para fazer as coisas sem ansiedade, construir essas relações sem pressa, com prazer, né? E aí, porque muitas vezes nas separações não são só os amores ou ex-amores que nos deixam, também são amigos que a gente perde, né? Em toda separação, né, ou até mesmo viuvez, a rede, os amigos sempre vão ter que fazer uma escolha, né? Às vezes ficam com a mulher, a rede, né, o grupinho de casais, e daí ela depois consegue colocar uma terceira pessoa, né, nesse grupo, no lugar do ex, né? E isso acontece com homem e com mulher, né? Então, nas separações vão surgindo outros grupos de pessoas, né, de amigos. Só que para isso a gente tem que se oportunizar também. Não adianta ficar em casa, né, não tendo nem a parte de internet, porque tem muita resistência ainda, né, das pessoas que se separam com mais idade, ter essa rede de relacionamentos pela internet, né? Então, por isso que como eu trabalho mais com os maduros, né? Então tem mais essa dificuldade, né, de não estar tão inserido nas redes de relacionamento, né, nas redes sociais, enfim. Então a gente vai trabalhando essa questão de participar de um grupo, né, de redescobrir gosto novo ou deixou para trás, porque a gente vai, né, trabalhando, criando filho, e muitas coisas a gente acaba deixando para depois, né? Tem uma história de um senhor que ele sempre quis fazer teatro, né? E ele passou num teste e tal, só que na época a mulher dele engravidou e ele teve que trabalhar como representante comercial e foi uma vida toda como representante comercial. Aí ele teve a neta, né? E ele foi levar a neta, que tinha uns 6, 7 anos, para uma patinação, alguma coisa assim no Sesc. E daí ele viu lá uma placa de grupo de teatro. E ele se inscreveu e foi. Então, assim, olha que bacana, né? Então, as coisas vão acontecendo se a pessoa está atenta, né? Só que a gente tenta fazer que não deixe uma vida inteira, né, para buscar o sonho, para se reconstruir. E para se permitir também, exatamente, né? Porque às vezes, eu sempre tive o sonho de, mas também não se permitiu ir em busca. Mas eu acho que é frescura, né? Eu acho que não fica bem para minha idade, né? Mas são as crenças que a pessoa carrega, né? Então são duas coisas que eu falo que a gente tem que trabalhar: as resistências que as pessoas têm, né, perante o novo, porque a gente vai enrijecendo, né? Acontece alguma coisa, e fica com aquela crença mais
Eu não vou conseguir, não tem Crença uma... limitante. Fica mais rígida, mais endurecida ali, né? Então a gente tem que ir trabalhando essas resistências e fazendo um novo repertório, né? Exatamente. As crenças é um negócio interessante, sim, porque na clínica, quando a gente começa a questionar as crenças, a gente vai, mas por que é? Por que é assim? Me explique, vai a fundo. As pessoas terminam não sabendo explicar por que elas pensam assim. Ai, por que eu fico... eu acho que eu tenho que ficar trancado dentro de casa. Mas por que tu tem que ficar trancado dentro de casa? Porque Deus quis, uma coisa assim. Vocês não sabem explicar, assim. A gente vê que são crenças que, enfim, foram construídas ao longo da trajetória de vida da pessoa e que, bom, não servem mais, a gente tem que descartar. Mais ou menos como aquela história do... que agora nem sei de onde vem, mas do peixe, né? Que... não sei se vocês conhecem. Não? Certa vez, uma pessoa serviu um peixe assado na família e o peixe não tinha o rabo nem a cabeça. Ah, tá, conheço. Né? Aí perguntaram por que aquele peixe era servido assim, sendo, né? E a pessoa disse que era assim, que servia assim, porque era assim que a mãe dela servia. Né? E perguntaram para a mãe dizia que era assim, porque a avó dela servia assim. Aí foram ver, a avó dela fazia assim, porque o forno da avó dela não cabia um peixe inteiro. Então a avó precisava cortar a cabeça e o rabo, para que pudesse caber todo o peixe. E aí se criou toda uma tradição familiar e de que o peixe não podia ser servido com a cabeça e com o rabo. Mesmo que gerações depois a família pudesse, né, ter pratos lindos, formas maravilhosas, um fogão com condições de ter, né, o peixe com todo o tamanho. Mas a crença daquela família é que né, o peixe tinha que ser servido sem o rabo e sem a cabeça. Né? Perfeito. E quantas vezes a gente faz isso com as coisas, com as nossas coisas internas, né? E a gente vê isso até no processo de luto, né? Assim, como o olhar do outro. Então, associa assim como se fosse o luto. É viúva, tem que usar preto, tem que se recolher, porque, nossa, se ela daqui um mês, né, ficou viúva, em um mês já está saindo, já está dando risada tal, nossa, é a viúva alegre. Desrespeitando o morto. Desrespeitando tal. Então, por isso que em processo de luto, a gente tem que ver a forma com que e, no se deu esse entanto, luto, com o né? marido e com o homem já se dá assim, não vai conseguir ficar sozinho muito tempo. Exatamente. Se é homem, não vai conseguir. Dali a alguns meses, vai achar alguém. E se o homem acha, está tudo bem, porque o homem não consegue ficar muito tempo sem mulher. Já a mulher, não, tem que ter um tempo longo, porque, imagina, né? Tem que prantear o marido por bastante tempo. Mas olha que bom que a gente está conseguindo falar sobre isso na rádio e poder fazer as pessoas pensarem sobre isso, que isso vem de uma cultura ainda, né? Então a gente demora séculos, décadas para se mudar o pensamento, né? Então hoje a gente já consegue falar sobre isso. E eu vejo que com relação às gerações mais velhas, a gente ainda tem, por parte das mais novas, uma cobrança com um comportamento, às vezes, maior até do que com a própria geração. Né? Às vezes eu vejo assim, filhos querendo que as mães não namorem. Ou que, isso não é para sua idade, mãe. Né? Outra criança, né? Outra criança. Não, isso não é para sua idade, mãe. Né?
Imagina a minha mãe namorar, minha mãe sair da noite, né? Como se não é adequado para uma mulher da sua idade. Para um homem, muitas vezes, tudo bem. Para o pai, é ok. Mas para a mãe... Isso a gente vê mais nos adultos maduros, né? Isso Sim. acontecer. Então, de repente, a pessoa ficou viúva e é avó, né? Então, ela não pode sair e reconstruir a vida, mas ela tem que ficar em casa e cuidando dos netos, né? Porque os filhos, porque a família coloca a ela numa posição... Nesta posição. Né? E muitas vezes essa mulher não quer mais essa posição. Ela quer, nesse momento, sair e poder ter essa vida social. É a oportunidade que ela tem de ter essa vida social que ela não teve antes. E aí os filhos, ou até mesmo os netos, querem que ela seja aquela avó, né? Aquela senhora, né? Que ela... Nós vemos muito assim em cuidadores, né? Mulheres que acabam cuidando, vou colocar como mulheres porque ainda é a grande maioria, né? Cuidando do marido, por exemplo, num processo de finitude, né? Uma doença como um câncer, enfim, como um problema de saúde mais grave com o término, né? Chega uma hora que essa pessoa, ela quando falece, ela já está fazendo, porque ela já veio fazendo o luto no adoecimento. Quando a pessoa morre de fato, a pessoa acaba ficando culpada por sentir um alívio. Sim. E que não é, que já vem fazendo esse processo de luto e é muito difícil ver, né, a terminalidade da pessoa que você conviveu. Na verdade, quando ela chega, quando a morte aconteceu, ela vem e faz aceitação muito mais rápido, né? Sim. Então, por isso que dá para trabalhar, né, com essa pessoa, reconstrução, tal, e de não se sentir culpada, porque na realidade a pessoa não se sente culpada, mas é o social, né, que a deixa dessa forma. Porque é feio ainda falar, não, eu prefiro, olha, era melhor dessa forma. Eu preferia que ele morresse. É feio falar isso, mas quando a gente vê um processo muito feio de adoecimento, né, muito triste, muito penoso, é aceitável, é a realidade, né? Não dá para a gente mascarar isso. Mas aí, para essa mulher ou para este homem que quer reconquistar ou retomar a sua vida amorosa, a gente tem que dizer que sim, que ele tem esse direito, né? E que ele pode fazer isso, né? Afinal, ele está vivo, né? E que a vida amorosa é algo que é pleno da pessoa, né? Nada melhor, que bom ter um companheiro que está contigo porque assim a família, o filho muitas vezes, o filho constrói a vida dele, os filhos constroem as vidas deles, né, com seus filhos, com seus interesses, e muitas vezes os maduros ali, os pais, os avós, né, querem e têm o direito de ter os seus companheiros para ir para o cinema, para ir para sei lá, para fazer os seus próprios programas, né? Sim. E aí entram esses conflitos, né? De não serem tão compreendidos pelos seus próprios filhos. Isso é a grande queixa, né? Tá ainda na família. Né? Tanto a queixa das famílias quanto dos adultos maduros, né? Não precisa ser casamento, mas pode ser um namoro, pode ser enfim, tem outras formas de se relacionar, né? Até indo no baile. Até indo no baile, exato, indo no baile, saindo para ir ao cinema, né? Tem outras formas bacanas, né, de se relacionar. Eu estava assistindo esse final de semana, que, aliás, é uma dica que eu daria, pessoalmente. Eu acho que para quem quer ainda
tem assim algumas questões para entender melhor essa questão amorosa. Tem uma série, Método Kominsky. Vocês já ouviram falar? Já ouvi falar, mas eu não assisti ainda. Muito legal. A gente dá muita risada, é com o Michael Douglas e o Alan Arkin, na Netflix. Né? Eles falam sobre o envelhecimento, sobre essas questões amorosas do envelhecimento na maturidade, né? E de uma forma muito com diálogos maravilhosos, né? Ágeis, rápidos e de uma inteligência, assim, uma sacada muito boa. Acho que é aquele Grace and Frankie também. Sim. É que começou a falar sobre a sexualidade, né? Começou a falar sobre sexualidade. Eu acho que também, né? Porque esse é e fala de uma forma muito interessante, porque são 2 casais, né? Onde os maridos pedem o divórcio porque eles querem viver a sua opção, né? A sua opção não, porque ninguém opta por, mas a sua identidade homossexual, né? Então é muito interessante. A partir dali, então, ele se desenvolve a série, né? E as mulheres começam a se redescobrir como, enfim, também não vou contar mais nada. Mas vale sem muito spoiler. a pena. Já chega, já dei mais do que devia. Mas são séries que eu aconselharia, né, para quem está pensando em buscar algumas dicas até e saídas, né, e caminhos, porque às vezes a gente, por meio da arte, né, a gente se questiona, a gente se espelha e encontra, né, respostas. Tem 2 filmes que eu gosto muito de indicar. Um filme argentino que é O Ninho Vazio. É Ninho Vazio, né? Que é bárbaro também, que fala da saída dos filhos de casa e a reconstrução de um casal, né? Muito bacana, eu acho que é um diálogo bárbaro. E o outro é o Elze e Fred, que é assim um filme que é gracioso, né? Refilmaram há pouco tempo, mas eu sou do mais antigo, do original, quer dizer. Tá vendo? Não é mais antigo, não, do original. Deixa eu dizer que estou boiando aqui, eu não conheço esses filmes. Pois então. Pegar para indicação. Pega, anota, Paula. Anota, porque são todos muito legais, todos são bem bacanas, né? E aí, gente, a gente estava falando assim, ó, de olhar para as coisas que gosta, para reconstruir a sua rede, né? A sua rede social, e até assim, não só por meio disso, eu acho que também é possível buscar potenciais companheiros, né? Porque eu conheço casos, uma amigona minha, que ela já separada, muito bem separada, porque ela se dá tri bem com o ex dela. Ela foi para um curso de fotografia e lá ela começou a frequentar o curso e tal, e conheceu o futuro, o que veio a ser depois, foi namorado dela e acabou se tornando o marido dela, né? Então, acho que até mais pode vir ser mais fácil, entre aspas, né? Entre pessoas que têm os mesmos interesses, tu encontrar alguém que tem essas mesmas energias, essas mesmas, né? Uma sincronia. Sincronia, exatamente. Acho que é perfeita a colocação.
E porque tem os mesmos objetivos também, né? Muito mais fácil. E, aliás, a gente tem que pensar na coisa da separação, porque os casais, na realidade, casam com um objetivo, né? E a vida vai fazendo com que cada um olhe para um lado, o outro para o outro. Então, assim, os objetivos já não são mais os mesmos, né? E se isso não for trabalhado no casal, com certeza dá um processo de separação. Acho que, no mínimo, tem que ter esses objetivos, né? Acho que eu não sou ainda dos opostos se atraem, não. O melhor é que as pessoas, quando se unam com coisas afins, né? Afins, com certeza. Com coisas afins. Aquilo, assim, aquela coisa assim, fulano gosta disso e eu gosto daquilo. Quando as coisas são muito individuais, assim, a gente tem que começar a ter algum desconfiômetro, né? Ou se isso for bem firmado, né, no casamento, ok. Né, porque tem casais que viajam e um gosta de passar o dia no museu e o outro gosta de conhecer a cultura local, então vai ver as comidinhas, tal, vai prestar atenção em outras coisas. Se tá ok isso para o casal, tudo certo. Acho que uma coisa importante aqui também é a forma como cada um se relaciona com a diferença. Que, ok, sim, nós vamos viajar, tu gostas das comidas locais, eu gosto de museu, mas a gente vai se permitir ficar separado, eu no museu e tu conhecendo a culinária local. Aí entra a comunicação no casal também, que isso é muito importante. Ou aquele casal que nunca viaja porque não se acerta para ir. Não, eu quero ir para a Argentina. Não, eu quero ir para Portugal. Eu gosto entendeu? de serra, tu gosta de mar. Exatamente. Eu gosto de shopping e tu gosta de natureza. Aí o problema já argumenta. Ou praia ou serra. Aí a coisa complica. Aí a coisa fica um pouquinho mais difícil. Bom, gente querida, nós vamos ouvir agora um pouquinho mais do nosso querido sessentônico Eric Clapton, aquele guitarrista, o segundo melhor guitarrista do mundo.
Estamos de volta depois de ter ouvido um super bloco do Eric Clapton cantando I Get Lost, do Acústico MTV, Tears in Heaven, que ele fez para o filho que ele havia perdido num acidente em Nova York, Somewhere Over the Rainbow, que é o que nós não temos hoje, Laying Down Sally e Cocaine, a mais clássica de todas, do Eric Clapton. E cá estamos nós, então, Paulo, Samantha, conversando aqui sobre recomeços amorosos após separações e viuvez. Como, então, retomar para o novo, né? Como a gente se abrir para o novo? Quais são as barreiras que a gente enfrenta para estar pronta para esse novo? Quais são essas resistências que a gente tem com relação ao novo? Quem começa? Paulo? Samantha? As barreiras, acho que a gente já conversou um pouco aqui, são esses tabus da sociedade de se não acabou, fica no teu canto, não sai pra rua. E essas barreiras que a gente coloca pra gente mesmo, tipo, não tem mais nada daqui pra frente, assim, eu tô condenado a esperar a morte, assim, umas coisas que aparecem, assim. Na verdade, a gente tem que buscar o nosso processo de ir contra isso tudo para conseguir nos abrir para o novo, nos abrir para as novas possibilidades. Samantha, como é que tu enxerga essas resistências que a gente coloca? Que resistências a gente eventualmente se coloca para este novo? Mesmo que a gente até diz, não, eu quero um companheiro, mas será que quer? Né? Então, isso a gente tem que se perguntar, acho que só num processo de autoconhecimento, sabe, Karen? Porque eu posso ter as resistências, vamos lá, hoje estava chovendo. Tá chovendo bastante. Eu posso criar várias resistências hoje para não sair de casa. Tá chovendo. Eu vou molhar meu pé. Eu não quero estragar meu sapato novo. Então, a gente vai criando resistências todos os dias, em qualquer situação, né? Então, você recebe o convite de uma amiga para sair. Aí vai falar, que música que toca? Você já está colocando uma resistência. Né? Mas eu não tenho roupa apropriada para sair. Então, quer dizer, a pessoa vai colocando resistência, então a gente não tem como afirmar é uma coisa ou uma outra, ou é assim ou assado, né? Então, a pessoa vai criando no dia. Então, só num processo de autoconhecimento, daí, dentro da terapia, eu posso falar, você não queria molhar teu sapato por quê? Né? O que te fez pensar dessa forma, agir dessa forma? Eu acho que só num processo assim, senão a gente fica colocando tudo no mesmo balaio. Né? A gente pode dar dicas, claro, né? de como reconstruir, então tentar essa nova rede, né? Pensar nas coisas que poderia se inserir para fazer novos amigos, né? Fazer uma caminhada, entrar num grupo de caminhada, um grupo de culinária, de dança, de tricô, de infinitos grupos aí. Resgatar pessoas anteriores à relação, por exemplo, amigos antigos. Você falou uma coisa bárbara, que isso é uma coisa que veio com a internet, né? De antigas turmas poderem se reencontrar na internet e fazer aquelas reuniões dos formandos da época de 80, 70. O grupo do ensino médio, o grupo do ensino fundamental, da escola, né? E com isso, várias relações se deram nesses reencontros. Né? Eu sei de vários casos aí de pessoas próximas, né? Enfim, hoje até eu compartilhei que teve um reencontro depois de 60 anos e eles... 60 anos? Ai, que coisa legal!
Bacana. Então, tá aí. Só que a gente não precisa esperar tudo isso, Não, né, né? gente? Por favor. Verdade. Pode ser menos, Pode bem ser menos, menos, né? Bem menos, né? Ai, o brilho, não vamos deixar, né? Deixa o brilho do olho vir antes, né? Aí, É que a gente se esquece, né, desse frio na barriga. esses aplicativos, hein? E o uso dos aplicativos, que a gente pouco falou sobre isso. A gente falou coisas que eu acho bem bacana, que é resgatar o olho no olho, o presencial. Então, né, tentar resgatar essas relações antigas, né, os interesses, lembrar, né, esses interesses, esses sonhos, e buscar cursos, grupos com os quais possa desenvolver esses interesses ou habilidades. E os aplicativos, como é que se dão esses aplicativos para essas pessoas que querem recomeçar? Funciona? Os dois ao mesmo tempo. Eu acho bárbaro. É mais uma ferramenta. Né? Ela é bem utilizada, tomando certas precauções, né? Porque a gente tem que falar que tem um grande índice de golpes também, né? Em mulheres que compram as histórias aí dos homens, né? Isso daí. Mas a gente ouve isso mais com relação a pessoas maduras. Com relação a jovens, isso não tem muito, né? Isso Ou tem também? Tem também. Tem também. Assim, a gente tem que saber que quando a gente está com um aplicativo, assim, ok, é uma pessoa conversando contigo, mas a princípio tu não está vendo a pessoa. Aham. É uma pessoa que está em outro estado, em outra cidade, enfim. Então a gente tem que tomar esse cuidado para não se apaixonar precocemente por uma foto do Tinder. Uhum. Tá? Isso é um cuidado que tem que ser tomado. E como é que a gente toma esse cuidado? Como é que não se apaixonar por uma idealização? E aí, como é que faz isso? Porque, a princípio, tu olha lá uma série de fotos da match, né? Começa a conversar, e daqui a pouco tu vai conversar mais, vai conversar menos, e essa idealização, por meio das fotos, ela começa, né? É difícil, porque também se não tiver isso, a gente não se relaciona com ninguém, né? Esses dias eu li que tinha, não sei quem, que tinha pessoas usando as fotos do governador do Rio Grande do Sul, do Eduardo Leite. Sim, fiquei sabendo disso. Ficou sabendo? Imagina, o cara usou a foto do governador do Rio Grande do Sul. Podia pegar uma foto de alguém menos conhecido. Né? Mas eu acho que o cuidado, assim, é ir conversando, né? Quando marcar algum tipo de encontro, marcar em algum local público, né? Isso independente da idade, porque isso não é um conselho, né, para adolescente, para adulto jovem, né? É para todo mundo. É para todo mundo. Né? Qualquer pessoa, a gente está exposto na internet, né? De fato. Não Mas dá tem muitas informações pessoas. pessoais também. Não dá informações pessoais também, é importante. Sim. Tipo, nome e idade, não precisa saber muita coisa. O problema é que daí a pessoa está carente, né? E projeta isso tudo Para outro. para o outro dentro da internet. Então abre demais a vida, a relação. Logo de cara tu já diz, eu sou fulano, eu tenho tantos anos, eu sou a minha profissão é essa, eu faço isso, eu faço aquilo, e aí, né, já vem. É difícil tu não estabelecer esse diálogo, né, com a pessoa. E tem histórias fantásticas de muita gente que se conheceu na internet e está aí firme e forte, né, em relações bacanas, super saudáveis. Sim, exatamente. Né? Gente de outros países também que acabam se encontrando e se isso está dentro do que a pessoa quer. A gente fala dos perigos ou dos cuidados, mas também temos que falar das coisas boas, porque existem muitas pessoas que se encontram
E estão bem graças a esses aplicativos, né? Que possibilitaram esses encontros, né, de longa distância. Sim. Né? Que é bem bacana. Como a Samantha disse, é uma ferramenta. Ela está aí para nos ajudar, né? E a gente estava falando, né, com relação a quem está indo à procura de alguém. Mas quando a gente está perante alguém que saiu de uma separação ou que saiu de uma viuvez, como é que a gente aborda essa pessoa? Como é que eu chego assim? Eu chego perante, faz de conta que eu estou abordando um rapaz, um homem que está separado, ou que foi casado, está viúvo. O que eu digo para ele? Se separou do quê? e viu, a esposa morreu do quê? A gente pergunta essas coisas para as pessoas? Como é que funciona isso? Não, é correto fazer essas perguntas? A gente não pergunta. Porque isso, na realidade, é uma curiosidade, né? Sim. As pessoas ficam curiosas, né? Eu posso falar até de relato pessoal, né? 2 clichês. Ai, tão nova, coitada, ficou viúva. Morreu do quê? Então, quer dizer, a pessoa já está colocando o juízo de valor. Coitada. Coitadinha, pobrezinha. Pode ser até que tenha se separado e tenha sido uma bênção. Ai, graças a Deus me separei. Então, já coloca um juízo de valor e outra já uma curiosidade. Bom, e se meu luto foi realmente complicado, traumático, você só está fazendo a pessoa reviver, né, o luto, né, sei lá, de repente a imagem do luto está muito forte, ela vem muito forte, né, em alguns momentos. Então, por exemplo, pode vir uma imagem da pessoa no velório, pode vir uma imagem numa cama de hospital. Então, toda vez que você pergunta isso, vai remeter o processo de luto na cabeça da pessoa. Imagina, se o outro quer coisinha, já acabou. Pois é. Pois é. Não vai ter nada. Então, mas assim, é bom a gente poder falar sobre isso, porque é dessa forma. Não pergunta. Né? Ou do outro lado, que a pessoa possa falar, olha, não quero falar disso. E respeitar, né? E respeitar. Né? E não matar a curiosidade do outro, né? A gente tem que parar de ser. Sim, porque é ser invasivo. E a mesma coisa com relação a relacionamentos, né? Então, a pessoa acabou de se separar e tá triste e tal, ok, né? E a pessoa, ai, tá triste, mas o que aconteceu? Foi traída? Quer dizer... Ai, que horror. Sim, levei guampa. Sim, levei. Né? Isso mesmo. Então, quer dizer, a mesma coisa serve para relacionamento. Né? Ai, a pessoa se separa, tá feliz, então, falou assim, isso daí já tá com outro. Sim. Né? Então, a gente sempre tem que cuidar. O julgamento, o julgamento de valor, os pensamentos, os julgamentos sociais mesmo, né? Que, na verdade, são fantasias nossas, que a gente está aqui maquinando na nossa cabeça, e essas fantasias a gente está colocando no outro, né? Julgando que o outro está sentindo de acordo com o que nós estamos fantasiando na nossa cabeça, né? Não sabia do nosso poder de causar sofrimento para o outro, né? Só por causa de uma curiosidade. Não precisa ser saciado. Não é educado perguntar. Não fiquem preocupados, né? Não, tem que perguntar do quê? Não tem que perguntar. A outra pessoa, se quiser, quando quiser, a pessoa vai contar, né, o motivo pelo qual você separou, o motivo pelo qual o companheiro, a companheira faleceu, enfim. Mas isso eu gosto de falar hoje porque a gente aprende com as situações, né? E eu passei o processo de luto, fui estudar, eu fiz uma formação em luto também e fui entender tudo isso. Isso tu não te dava conta antes? Não me dava conta, não me dava. Não sei se eu já fiz isso, né? De perguntar. Acho que eu nunca tive
muitos lutos assim por perto. Mas hoje assim eu identifico muito fácil, né? Então no começo eu tinha dificuldade de falar. Então, para poder hoje aceitar que a curiosidade é do outro, que isso me fazia mal, né, e poder falar, olha, eu não quero falar sobre isso. Né, por muito tempo me fez mal. Às vezes tu até falava para agradar o outro, para satisfazer a curiosidade do outro. Exatamente. Mesmo te prejudicando, te fazendo mal sobre isso. Não. Mas é isso, muita terapia, né? Exatamente. Mas então, recapitulando aquilo que a gente falou, né? Com relação a fazer recomeços amorosos. Em primeiro, se é que eu posso falar, a primeira questão é a pessoa se tratar nela própria o seu próprio luto, com relação à sua separação, ou o seu luto com a perda do companheiro que morreu, enfim, buscar, né, tratar isso de uma forma saudável. Né? Se for para sentir raiva, sinta essa raiva. Se tiver que ficar nessa barganha, ai, mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse não sei o quê, ok, isso faz parte também, né? De rever, porque a gente sempre está revendo as nossas atitudes, né? Então é muito fácil a gente falar, eu podia ter feito, tá, podia, mas já passou, né? Então isso também faz parte desse processo de luto, até você entrar na aceitação. Para uns demora um pouco mais, para outros um pouco menos, né? Não saber o luto é uma coisa natural. Ele está aí para a gente viver ele. Não estou recomendando como passatempo o luto, mas uma coisa importante a gente saber vivenciar o nosso luto. E aí a diferença entre luto e depressão, né? Sim. Porque é normal ficar triste, é normal entrar em luto, e não necessariamente isso é depressão. Exatamente. Então, por isso que a gente tem, quando faz uma avaliação do tempo, né, o período que a pessoa já está com essa tristeza, se essa tristeza está impedindo que ela vá trabalhar, que ela se alimente direito, que ela durma direito. Então, a gente faz um diagnóstico, né, mais amplo, né, para poder ver se é, de fato, uma depressão. E aí, passado esse período de uma forma saudável, porque sim, o luto é saudável, né? Aí, para quem quiser retomar essa convivência amorosa com o outro, então começar a buscar alternativas. E entramos então nessas alternativas de busca, né? Quais seriam? Resgatar gostos e sonhos, né? De cursos. Que mais que tu falaste ali conosco, Paulo e Samantha? Vontades, coisas cursos. Que a gente quer fazer. E outra coisa que eu acho bárbara também, voluntariado. Né? Então, abraçar uma causa. Isso é bem bacana. Às vezes a gente tá falando que está fazendo bem para o outro e no final está fazendo muito melhor ainda para a gente. É verdade. Né? É verdade. Então, buscar uma causa para o voluntariado, e aí tem 1001 formas de fazer voluntariado para criança. Não gosta de criança, ok. Gosta de animal, tem também. Entendeu? Exatamente. Então você tem que conhecer, ver qual que é teu desejo. Tem na área da educação, tem na área da saúde, tem tudo, centenas de alternativas, né? E aí, se quer ir se aperfeiçoar. E não é o financeiro, né, Karen? Não é o financeiro. financeiro. A doação do seu tempo. Exatamente. Ou se quer ir buscar conhecimento, hoje tem universidades, tem cursos, inclusive gratuitos. As pessoas podem buscar muita formação gratuita aí, né?
ou se quer fazer grupos de estudo na área de línguas, enfim, ir buscar grupos onde vai buscar novas pessoas, novas relações sociais, construir essa rede de amigos, de afetos, né? Reconstruir com base nos antigos, né, dos antigos conhecidos, desses antigos lá da escola, ou da turma de futebol, né, da rua. Sempre alguém, quanto mais você tem redes, né, de relacionamento, você sai um dia, conhece a amiga da amiga, de repente eu tenho um grupo agora que há pouco tempo se formou, e que uma já trouxe a melhor amiga, a outra trouxe a irmã, a outra a melhor amiga, e já está um grupo grande, né? Já estão marcando aí para ir. Às vezes a turma dos primos, chama os primos para fazer um churrasco, né? E já apresenta o fulano, já tem um amigo, assim, vai ampliar. Exatamente. Tem uma colega que virou para uma outra colega e falou assim, nossa, você tem tudo a ver com uma pessoa que eu conheço. Apresentou, tá lá e estão namorando. Então, não tem, né? Eu acho que é você estar disposta a ter um novo começo. Mas, em primeiro lugar, pensar nessa construção social, né? Da sua rede social. Se a gente pega a criança, né? A criança, quando é pequena, não tem um monte de festa de aniversário. Exato. E daí tem do grupinho de dança, tem no grupinho de natação, de balé, não sei o quê, que né, a gente acaba colocando um monte de atividade assim. E a gente vai perdendo isso com o passar do tempo, né? Acho que depois que você se forma na faculdade ou faz uma pós tal, você vai parando. Exato, vai te desconectando disso, né? E fica muito focada na questão trabalho. Fica família, trabalho, família, trabalho, família, família, trabalho, né? E infelizmente vai perdendo muitas vezes essas conexões ao longo da vida, né? Com os próprios amigos, enfim. Então, se não se coloca assim, é sempre os amigos da série da minha filha. Isso. Né? É uma coisa muito mais imposta por o decorrer da vida. Só que aí os filhos crescem e aqueles amigos da série da fulana ou da Beltrano ou do Beltrano também vão perdendo contato na medida em que os filhos crescem, né? E aí se afastam muitas vezes. Né? Eu falo porque aconteceu comigo. Né? As filhas cresceram, foram para as faculdades e os pais também foram se afastando. E aí a gente, né? Tá, e agora cadê? Poucos pais continuaram se encontrando daquela turma grande que se via em todos os aniversários, que faziam as reuniões e tudo mais, né? Veio um número, permaneceu um número muito reduzido, né? Então, realmente, se tu não te preocupa em manter as tuas relações sociais sempre renovadas e acrescentando novas relações a elas, tu vais ficando cada vez mais encolhido, eu diria. Né? Encolhido. E daí numa separação que na realidade nunca fica... Os amigos têm que acabar fazendo uma escolha, né? Às vezes até mesmo resolvem brigar o casal, né? Depois de anos. Se é litigioso, então... E daí, não, você tem que escolher, fica comigo ou com ele. Né? E sempre há uma escolha, né? E trabalhar essas perdas também, né? Então, reconstruir as relações, reconstruir com calma, sem ansiedade, sem o objetivo de que amanhã eu vou estar com alguém.
né? Porque às vezes também as pessoas só querem reconstruir para mostrar para o outro, que está tudo bem, que deu certo, porque o outro tá feliz já de novo. É, Tô feliz de novo. Ó, olha aqui, ó. Né? Foi muito mais para mostrar para as fica pessoas. uma coisa do que- artificial, assim, fica uma máscara que tu Mas, não tá feliz de verdade. mas aí a importância de ter o luto bem resolvido, né? De estar com as coisas bem trabalhadas internamente, de que sim, agora eu tô pronto para partir para outra. Que são períodos, né? Você pode estar num período que você está focando mais no teu trabalho, ou você está focando mais para a tua família, para os teus filhos, né? E desloca, né? Esse desejo, ele desloca também. Não, eu quero colocar mais aqui, nesta área da minha vida. Não, agora eu quero voltar a estudar. Agora eu quero viajar. Então tá, é um período. E mesmo quando ainda existam filhos, né, eu acho que é possível trabalhar essa questão de ter outras atividades, de incluir outras atividades na rotina, né? Porque, de qualquer maneira, esses filhos vão ter que ter uma guarda compartilhada com o ex-companheiro, com a ex-companheira, né? E aí também é possível incluir essas outras atividades na agenda daquele que tem interesse em criar novas relações na sua vida. Por isso que é fundamental a gente dar espaço para esse processo de luto, até mesmo para uma guarda compartilhada, mesmo tendo uma guarda compartilhada, não virar uma alienação parental, né? Que daí acaba enlouquecendo a criança, né? Que um fala mal do outro, de 15 em 15 dias, o semanal vai trocando a casa, tal. Então, Isso é muito ruim para a criança. Então, lógico, a gente está falando mais do lado negativo, mas eu acho bárbaro. Tem a guarda compartilhada, acho que no começo, quando começaram com a lei, né, com a ideia da guarda compartilhada, se gerou muito revés, né, quanto a isso, resistência. Mas hoje a gente vê casos assim fantásticos, né, com pais bem resolvidos, muito bem resolvidos, reconstruindo suas vidas, então tem muito a ganhar com isso. Sabes que a gente vê no relato das crianças também, assim, agora que os meus pais se separaram, eles estão muito bem. Assim, porque é pior para a criança ver os pais brigando do que ver os pais separados. Sim. Isso é importante colocar, né? É bacana que a própria criança percebe que o clima da família, quer dizer, o clima da família que antes com os pais juntos era ruim para ela, né? E que ela ganha mais com os pais separados, ganha mais afetivamente com os pais separados do que antes, quando os pais conviviam juntos, né? Sim. Então, até nós estávamos comentando a respeito disso, né? De que as crianças hoje já têm uma leitura mais madura com relação a essa questão das separações entre casais. Porque entre elas já convivem muito mais com casais. Elas nasceram em outra década, né? Que está aí. As pessoas não precisam ficar casadas uma vida inteira se aturando ou tendo brigas homéricas dentro de casa, né? Então, hoje já... A pergunta que eu faria é assim, ó, como lidar com um novo relacionamento tendo os filhos em casa? Né? Porque, ok, as crianças estão mais habituadas com os pais separados e tendo essa convivência. Mas e quando o pai ou a mãe já tem a sua namorada fixa, né? Tem algum momento em que a gente pode dizer, esse é o momento em que eu apresento o meu companheiro para os filhos ou não? Bom, cada caso é um caso,
né? Depende do tipo de separação, né? Depende de como esse casal está lidando com isso e está percebendo como a criança está lidando com isso. Também, né? Tem que ver a adaptação O que levar em conta, então, seria essa questão da criança. Da criança, dos sentimentos. Do sentimento, né? Da criança. De repente, a gente consegue ver também no histórico escolar, se de repente ela está com nota baixa, né? Ou o rendimento dela não está muito legal, ou se essa criança está se deprimindo quando volta da casa da mãe ou do pai, né? Então tem que se perceber o todo e tem que sempre perguntar, poder estar ali presente de fato. Quando se né? fala em perguntar e estar presente, a gente está falando muito de comunicação, né? E de falar dos sentimentos. Que não adianta, assim, a gente fala da presença hoje por conta do celular, das redes sociais, Sim, né? porque eu posso estar aqui, presente, e estar no celular aqui. Eu posso estar falando, mas olhando para baixo no celular e tal. Isso a gente vê um monte de vídeo na internet, né? De filho puxando o pai, ou no shopping as mães com o celular na mão, olhando assim, e os filhos... Que presença é essa, né? Exatamente. Lado. Então, é muita coisa para analisar. Acho que dá um programa inteiro sobre essa pauta. Presente. Quer ser presente hoje, né? Isso é uma coisa que até tu mesmo acabou de dizer, assim, a criança ela tá ali sentindo o clima da família. Então, que impacto vai ter sobre o clima que a criança vai sentir tu trazer uma outra pessoa? Assim, como é que a criança vai receber isso? Não é só criança, né? Quando a gente está Sim, falando, a gente fala de um todo, porque às vezes os filhos estão lá grandes, já são... Sim. Como chama? Já são pais. Pais. E como inserir uma pessoa na família. Sim, que até a gente tinha comentado antes, né? De filhos adultos que muitas vezes não aceitam que os seus pais tenham namorados. Né? E ficam impactados com isso. Como assim? Meu pai, minha mãe trazendo um namorado? Porque se a gente tem, lógico, né, toda a idade que a gente está falando tem suas especificidades. Mas quando é um pouco mais velho, assim, os filhos ficam com medo até da parte financeira. Ah, é? Se a pessoa está se relacionando com uma pessoa mais nova, não, deve ser por conta de dinheiro. De novo, aquelas crenças, né? E aqueles valores sociais. Mas aí, como tu disse, são casos e casos. Assim, cada família tem uma configuração. Elas são muito diferentes entre si. Isso eu até não tinha pensado, assim, pra ser sincero, assim, mas tem isso também, né? Assim, bom, ele entrou na família, ele está querendo alguma coisa. Assim, tá aí. E o desejo do meu pai ou da minha mãe de ter um companheiro, assim, eu não estou levando em consideração como filhos. Eu estou pensando lá. É que muitas vezes nem imaginam que pai e mãe têm desejo, né? Acham que isso não existe. Imagina! Tá velho para isso. Tem um filme, para não dizer que eu não indico, eu só não lembro o nome do filme. Sou bem ruim, não sou nada cinéfilo. Mas que é um filme de criança, né? Que daí estão a turma ali reunida, assim, umas crianças de 9, 10 anos, e falando de mulher. E daí um deles diz assim, eu já vi uma mulher pelada, assim, minha mãe no banho. Aí o outro assim, mãe não é mulher. É isso. Mãe e pai são só mãe e pai, são não só tem mãe mais. Pai. É bem isso mesmo. Imagina se mãe e pai resolvem depois ter namorado. Para aí. Gente querida, vamos ter que terminar nosso horário. Já chegou ao final. Mas antes, gostaria de agradecer vocês. Muito obrigada por estarem aqui com a gente nos estúdios da Rádio Supersônica. Valeu, obrigada, Samantha. Muito obrigada, Paulo. Eu que agradeço. Queria participar aqui. Gostaria que vocês deixassem aí o Insta, o Face de vocês, o telefone, para que as pessoas pudessem contatar vocês. Tá. Só tem que olhar aqui a cola. Bom, tem uma página no Facebook que chama Desafios da Terceira Idade, né, que é o nome do projeto.
E telefone, posso deixar o telefone. É Tá. 981258181. Prefixo 51. 51. Tá. E Bom, Paulo? eu tenho uma página no Insta também, no Instagram, é pr.psicólogo. Telefone, se quiserem mandar um WhatsApp, é 51 996 00 3005. Muito obrigada. Obrigada para a nossa Mari querida, que está aí na mesa nos dando todo o apoio. E hoje foi pegado, né, Mari? Olha que a gente suou aqui para fazer acontecer esse programa. Na próxima quarta-feira, 6 de novembro, a gente te espera ao meio-dia aqui na Rádio Supersônica, quando a gente vai falar sobre cuidados com a pele. Como é que tá essa tua pele aí, hein, gente querida? Tu tem tomado bastante água? Tem? E será que usar creme, os creminhos ajudam? Aqueles que a gente vê por todos os lugares sendo anunciados, realmente eles valem a pena para resolver todos os problemas da pele, e olhos, e bolsa de olhos, e aqui na testa, e tudo mais? E as vitaminas que dizem que são ótimas também para a pele das mãos, será que tem jeito? A pele do pescoço, que dizem que é a mais difícil de manter de pé em dia, será que dá jeito? Alimentação, qual é a diferença que faz a gente ter uma alimentação balanceada para a nossa pele? E com relação às manchas da pele, como é que se faz para tirar essas manchas? Ou nem adianta mais, né? E aquele sono reparador que as vovós diziam e faziam, minha avó fazia um sono reparador todos os dias, diz ela que era uma maravilha. Então, semana que vem, meio-dia, quarta-feira, dia 6 de novembro, te espero aqui para conversarmos sobre a nossa pele. Um grande beijo, uma boa semana, cheia de luz e com menos chuva, se Deus quiser. Porque tá chovendo.